Continuemos nossas reflexões na Palavra de Deus, tirando lições práticas para o nosso dia a dia, para a nossa casa, para o nosso relacionamento com Deus, para o nosso relacionamento com o nosso próximo. Eu gostaria de compartilhar com vocês 3 versículos que se encontram no Evangelho de Mateus, no capítulo 19, versículos 13 a 15. A Palavra de Deus diz assim, acompanhe a leitura da Palavra de Deus aí na sua Bíblia. Mateus 19, 13 a 15. Trouxeram-lhe então algumas crianças para que lhes impusesse as mãos e orasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, disse, deixai os pequeninos, não os embaraceis de vir a mim, porque dos tais é o reino dos céus. E tendo-lhes imposto as mãos, retirou-se dali. Veja que interessante o que está acontecendo aqui. As pessoas, reconhecendo a autoridade de Jesus, começaram a levar seus filhos, sobrinhos, netos, enfim, os seus pequeninos, para que Jesus impusesse as mãos sobre eles, para orar, para abençoar, para curar, para dar discernimento, enfim, para que de alguma forma Deus abençoasse a vida daqueles pequeninos através do homem Jesus, do Cristo, do Messias que estava diante deles. As pessoas, reconhecendo essa autoridade, levam as crianças vão, e é impressionante como que as crianças gostavam de Jesus, tá certo? Aqui a gente vê que Jesus não é muitas vezes aquela pessoa carrancuda, séria, brava, que está sempre com cara fechada, pelo contrário, Jesus devia ser um cara muito solto, muito tranquilo, muito divertido, porque as crianças gostavam de estar com ele. Quando as pessoas não levavam as crianças iam até ele, e os discípulos sempre estavam tentando livrar, entre aspas, Jesus dessas crianças, desse agito que os pequeninos geram. Você sabe, você que tem filho, que tem neto, você que vai à igreja e às vezes tem alguém com uma criança pequena e sabe, corre pelo corredor e dá um grito e faz barulho. Criança agita. Mas, veja só que interessante, Jesus sempre se importando com esses pequeninos, as pessoas, os de fora, querendo levar os pequeninos para que Jesus orasse, impusesse as mãos, abençoasse essas crianças, mas veja quem está querendo impedir que estes pequeninos cheguem até Jesus. Não são os ímpios, não são os estranhos, os de fora que não caminham com Jesus, mas o texto coloca, os discípulos repreendiam as pessoas. Queriam impedir com que essas pessoas levassem as crianças, como se as crianças fossem atrapalhar o dia a dia de Jesus, o ministério de Jesus, enquanto, na verdade, essas crianças faziam parte do ministério de Jesus. Ele amava essas crianças, ele ama as crianças. O que eu estou vendo de importante para mim e para você nesse texto, meu irmão e minha irmã, para você e para mim, para nós que cremos no Senhor Jesus Cristo? Cuidado! Para nós não sermos, a gente de repente se tornar um empecilho para que os pequenos cheguem ao Senhor. Muitas vezes você é crente, você gosta de ir no culto, você faz parte de um ministério, você é líder, você é um presbítero, você é um diácono, você é um pastor, você é o líder do ministério de música, você faz parte até do ministério da infância, do ministério das mulheres, enfim, de algum ministério da igreja, mas muitas vezes você encara as crianças como um peso para a igreja, uma dificuldade, e como se Deus também encarasse dessa forma. Muitas vezes a gente vai à igreja, a gente lê a Bíblia, a gente ora, a gente faz todas essas coisas, mas a gente começa fracassando em casa, porque em casa muitas vezes, ao invés de a gente levar os pequeninos a Cristo, nós estamos tirando os pequeninos de Cristo, porque em casa a gente só reclama do governo, a gente reclama da política, a gente reclama da religião, a gente reclama do culto que a gente acabou de sair, porque foi muito rápido, porque foi muito demorado, porque as músicas foram boas, ou porque as músicas não foram boas, porque o pastor que pregou grita muito, ou porque o pastor grita pouco, ou porque essa igreja está investindo de forma errada, ou porque essa igreja não investe em nada, ou porque essa igreja investe muito e está sempre pedindo ajuda, sabe? O crente ele está sempre insatisfeito, ele está levando essa insatisfação para casa, com a vida, com a política, com a religião, com o pastor, com a igreja, com o ministério de música, com o ministério da infância, e aí você começa a jogar uma carga muito pesada, que faz com que esses pequeninos se afastem de Jesus. Depois esses pequeninos crescem, é o esperado, isso acontece, não é? E eles se tornam adolescentes,
E aí começam a adolescência e vão caminhando e de repente chegam lá nos 18 e eles olham para você, olham para mim e falam assim, eu não quero mais saber de igreja, não quero mais saber disso, perda de tempo, isso só dá dor de cabeça aqui em casa, isso tira a paz do pai, tira a paz da mãe, é só reclamação, aquele pessoal da igreja é muito chato, e esse que era criança vai se afastar. Sabe por quê? Ela se afasta na adolescência, ela se afasta na juventude, ela deixa de seguir Jesus na vida adulta. Por quê? Porque na infância você impediu com que o pequenino estivesse perto de Jesus. Impediu não orando com seu filho, impediu não lendo a Bíblia, não estudando a Bíblia de uma forma que ele compreenda. Impediu porque você não levava na igreja, porque ele faz barulho, porque ele chora na salinha, porque isso, porque aquilo. Você coloca um monte de empecilho. Depois lá na frente, meu querido, não pode reclamar, porque você criou dificuldade para que o seu pequenino fosse tocado pelo Senhor Jesus e abençoado pelo Senhor Jesus. Você colocou barreiras na criação do teu filho, do teu neto, dessa criança que está perto de você, que você tem alguma autoridade sobre ela. Ao invés de você sentar e contar com alegria as histórias da Bíblia para essa criança, você reclamar, sai daqui menino que eu tenho que fazer esse trabalho, tá vendo que eu estou vendo o jornal, tá vendo que eu estou vendo futebol, tá vendo que eu estou ocupado aqui, e às vezes você nem está tão ocupado assim. Você está passando o teu tempo, você está distraindo. Ah, pastor, eu tenho que distrair também, eu corro o dia inteiro. Tá bom, mas antes disso, é tua responsabilidade. Os pequeninos que Deus te confiou. Leve-os à presença do Senhor. Quando outros estiverem levando, não reclama, meu irmão. Não reclama. Não reclama daquele irmão que leva o filho e às vezes o filho grita e faz algum barulho na igreja. Não reclame. Quem está fazendo errado é você. Ele está fazendo certo. Tem que levar a criança sim. Vocês acham que era tudo organizadinho? Quando Jesus, na multiplicação dos pães, vocês imaginam tudo certinho? Não, Jesus dividiu os discípulos dele para organizar aquela turma e imagina aquela criançada toda, como foi difícil. Mas Jesus não falou, olha, esses demônios, tira daqui. Não, de forma alguma. Jesus amava as crianças, Jesus ama as crianças, Jesus quer tocar nas nossas crianças, quer abençoar as nossas crianças. Então que não sejamos nós, os discípulos de Cristo, que vamos nos tornar empecilho, pedra de tropeço para os pequeninos. Jesus disse, deixe os pequeninos vir até mim, deles é o reino dos céus. Deus os ama e tem um projeto, um plano maravilhoso para a vida deles. Então, meu querido, começa a agir diferente com os pequeninos que estão debaixo do teu cuidado. Fala da palavra de Deus, com tempo, com vontade, com dedicação. Dedica tempo a isso, para ensinar de Deus, de Jesus para os pequeninos, para orar por eles. Não é só levar domingo e depois reclamar, essa igreja não deu atenção para o meu filho, por isso que o meu filho chegou na adolescência e saiu. Não, a culpa é sua. A culpa é sua, que você acha que de repente é a igreja que uma vez por semana vai fazer seu filho virar crente. Não, leva os pequeninos ao Senhor e não é só domingo na igreja. Isso é o mínimo do mínimo do mínimo do mínimo que você pode fazer. Você tem que orar, tem que ler a Bíblia, tem que gastar tempo, tem que falar das coisas de Deus, fazer com que essa criança pense na palavra de Deus, nas verdades de Deus, o dia inteiro, todos os dias. Mostrar a graça de Deus, o amor de Deus, a importância de ter um compromisso com Deus. Para isso, ele tem que ver isso na sua vida, nas suas palavras. Ao invés de quando você sentar na mesa, ficar reclamando de dinheiro, do teu patrão, do teu trabalho, das tuas lutas, fala de Deus para o teu filho, fala da bondade de Deus, que apesar das dificuldades, Deus tem sido bom. E aí, meu querido, Jesus vai se alegrar com você. O teu pequenino vai estar diante de Deus. E certamente, Jesus não vai negar em pôr as mãos sobre ele e abençoá-lo. Deus tem planos de vida e não de sofrimento, morte ou destruição para os nossos pequeninos. Mas Deus confia nas tuas mãos a responsabilidade de você levar esses pequeninos com alegria até a presença do Cristo, do Messias, do nosso Salvador. E Ele pode mudar o destino deste pequenino, que de repente, enquanto o diabo quer levar esse pequeno para a destruição, para as drogas, para a bebida, para uma prostituição, para uma vida louca, Jesus, se você levando até Jesus, Jesus impõe as mãos e abençoando esse pequenino. Quem sabe este pequenino ou esta pequenina vai se tornar um homem, uma mulher de Deus, que teme ao Senhor, que ama o Senhor, que vive nos valores do reino dos céus. E Deus aí vai se alegrar deste pequenino, desde pequenino, até quando ele for grande, e aí também vai ter os pequeninos dele.
mas ele vai repetir o teu comportamento cristão, responsável diante de Deus, levando os pequeninos à presença do Salvador. Façamos isso para que a próxima geração seja uma geração que ama Jesus, que teme Jesus, que serve Jesus, não como uma obrigação pesada, mas como uma resposta de amor pelo Senhor que se entregou por nós, por amor, para o nosso bem. Em nome de Jesus.